Deus, irmãos, é uma alegria poder estar fazendo mais um culto online. É mais uma alegria estar compartilhando mais um texto com os irmãos. Uma alegria muito grande saber que, mesmo com toda essa dificuldade, mas os irmãos têm prazer de estar conectado para poder ouvir a voz de Deus. Isso é muito bom, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E não esqueça, aperta o dedinho aí e vamos compartilhar para que mais vidas possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos ministrar. Eu gosto muito de falar de Jesus. E mais uma vez nós vamos falar de Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Porque sem Jesus não há esperança, sem Jesus não tem vida, sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem mudança de vida. Jesus é tudo. É por isso que Jesus, uma certa vez, ele disse para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Então nós não conseguimos fazer nada sem Jesus. Então Jesus é o dono da vida. Jesus é o dono da esperança. Jesus, ele é a própria esperança. Então Jesus é tudo, amém? Então eu gostaria que você compartilhasse um texto comigo aqui no Evangelho de São Lucas. Hoje nós vamos ler aqui em São Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Eu vou esperar você achar, amém? Porque é um texto profético. Deus tem uma palavra profética para a sua vida nesta noite. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Hoje nós vamos falar da viúva de Naim. Glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor. Hoje nós vamos falar da viúva de Naim. E nós vamos aprender algumas lições aqui nesse texto, que nós não estamos sozinhos. Amém? Jesus está conosco em qualquer circunstância. Então procura aí o texto, Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. Glória a Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Está escrito assim: o tema da leitura: o filho da viúva de Naim. Versículo 11. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Isso é forte. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Olha o que Jesus disse para aquela mulher que perdeu seu filho: não chores. Versículo 14. E chegando-se, tocou esquife é caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém, amados? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler está falando da história de uma mulher
uma mulher viúva, que nós não conhecemos o nome dela, porque o texto não revela o nome dessa mulher, mas diz que era uma mulher viúva da cidade de Naim. Uma mulher que teve uma história muito triste, uma mulher que teve duas percas que certamente deve ter trazido um desespero enorme na vida dessa mulher. Essa mulher teve a primeira perca, que foi a perca do marido. E quando nós falamos do marido, nós estamos falando do provedor. O marido é o cabeça da casa. O marido é aquele que sai para buscar o pão de cada dia. O marido é o provedor do lar. Então, aquela mulher perdeu o seu marido, aquele que lhe daria segurança, aquele que lhe dava amor, aquele que lhe dava carinho, aquele que lhe dava confiança, aquele que cuidava daquela mulher. A mulher perde o seu esposo, e perdendo o seu esposo, ela vai ter que precisar conviver com aquela dor pro resto da sua vida. Assim que morre o esposo, segundo a lei, a pessoa que tinha que assumir a casa, que tinha que arcar com as responsabilidades, era o filho daquela mulher. Aquela mulher tinha um único filho, e a lei dizia que na ausência do marido, quem tinha que assumir a casa era o filho. Aquela mulher perde o seu esposo, que era o provedor, e logo que o esposo morre, o filho vai ser a esperança daquela mulher. O filho vai ser a esperança daquela mulher que agora já perdeu seu esposo, estava desesperada, estava entristecida, e aquela mulher agora vai depositar toda a esperança no filho. Sabe o que aquela mulher desejava? Que o seu filho crescesse, que o seu filho fosse um homem bom, que o seu filho fosse um homem do bem, que o seu filho fizesse a vontade de Deus, que o seu filho fosse um homem trabalhador, que o seu filho cuidasse da herança da família, que o seu filho fosse o provedor naquele momento para a vida dela. Então ela se apegou muito ao menino, se amou ao menino, acreditando que o menino seria o provedor agora daquela casa, daquela família, seria o guia, seria a coluna daquela casa. Mas a Bíblia diz que o menino também morreu. O menino vem a falecer. No momento que aquele menino ele vem falecer, é uma conjectura que eu vou dizer. Imagina o sentimento daquela mulher. Você consegue imaginar o que se passava na mente daquela mulher? Uma mulher agora que estava desamparada pelo marido, e ela tinha um único filho. Eu não estou falando que aquela mulher tinha vários filhos. Ela tinha um único filho. Era o único filho que ela tinha. Agora o filho morreu. O filho morreu agora. Você imagina aquela mulher na mente dela, no coração dela, o que ela não falava, o que ela não pensava. Eu tenho para mim que aquela mulher procurava ver na onde ela errou, na onde ela pecou, o que ela fez para que todo esse mal, toda essa tragédia se apoderasse da sua casa. Certamente essa mulher está agora desesperada. Essa mulher está triste agora, porque perde o esposo e agora perde o filho. Você imagina os vizinhos, os amigos, a família, chegando-se a essa mulher, a parentela, e olhando para ela. As pessoas não tinham palavra, porque as pessoas conheciam a história daquela mulher. Tem pessoas que estão vivendo momentos assim, tem pessoas que têm passado por tantas coisas ruins, tem acontecido tanta coisa ruim na sua vida, que até as pessoas, quando chegam perto de você, não conseguem achar palavras, argumentos para poder lhe consolar, ou dar uma palavra de esperança, porque das últimas vezes que você passou por tribulações, alguém bateu nas suas costas e falou: olha, Deus é contigo, Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas. Mas novamente você se depara diante de uma multidão, novamente você se depara diante de uma dificuldade, uma multidão de problemas, e as pessoas às vezes não conseguem achar palavras para poder te consolar. Esse era o quadro dessa mulher, essa viúva de Naim. Essa mulher estava preocupada, essa mulher estava triste, e agora
ela vai ter que se reunir com os vizinhos e preparar o velório do seu filho. A dor apertava no peito daquela mulher, a dor da perca, a dor da amargura, a dor do desconsolo, sabe? Tudo isso é o que aquela mulher sentia no seu coração. E agora ela vai lá, vamos arrumar então, fazer o velório do meu filho e vamos enterrar o meu filho. A população quieta, triste, vai lá, faz o velório do menino. E agora pega o menino e vai ter que levar o menino até o lugar onde deveria enterrar. A Bíblia diz que vão levar o menino para fora da cidade, porque naquela época não podia enterrar ninguém dentro da cidade. Todas as pessoas que morriam dentro da cidade, elas tinham que ser enterradas fora da cidade. Depois que fizeram o velório desse menino, tem que pegar o menino e conduzir esse menino para fora da cidade, para poder enterrar o menino fora da cidade. E agora lá vem o cortejo, aquela mulher do lado do caixão, os homens que seguravam na alça do caixão, em passos lentos, levando o menino para fora da cidade. Eles estavam vindo de dentro da cidade para sair para fora da cidade. E ali estava a multidão silenciosa, a multidão que estava inconformada com a situação daquela mulher, uma multidão triste, uma multidão que naquele momento olhava a vida daquela mulher e tinha aquela mulher como uma coitada, porque as pessoas diziam: olha o que aconteceu com essa coitada. E lá vem uma multidão, vizinhos, pessoas allegadas, amigos, que vinham junto com aquela mulher, trazendo aquele caixão saindo da cidade. Mas a Bíblia vai narrar algo maravilhoso, porque enquanto aquela multidão vinha de dentro para a cidade, para fora da cidade, perto daquela cidade de Naim, havia ali uma cidade chamada a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era uma cidade que ficava perto da cidade de Naim. E o que estava acontecendo na cidade de Cafarnaum era extraordinário. Na cidade vizinha, que era a cidade de Cafarnaum, o que estava acontecendo lá era coisas maravilhosas. Por quê, pastor? Porque lá na cidade de Cafarnaum estava Jesus. Jesus estava curando na cidade de Cafarnaum. Jesus estava libertando pessoas. Jesus estava mudando a história das pessoas. Jesus estava fazendo coisas extraordinárias na cidade de Cafarnaum. E depois que Jesus termina a sua obra lá na cidade de Cafarnaum, Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, vamos sair daqui e vamos para a próxima cidade. A próxima cidade era a cidade de Naim. E no mesmo dia que aquela mulher estava saindo da cidade para poder enterrar seu filho fora da cidade, é o momento que Jesus vinha de Cafarnaum para a cidade de Naim. Então nós estamos diante de duas multidões. Primeiro, a multidão que acompanhava aquela mulher, que era uma multidão triste, uma multidão que estava chorando a perca daquela mulher, uma multidão que estava desesperada, uma multidão que não conseguia compreender o porquê que tanta coisa ruim aconteceu na vida daquela mulher. E do outro lado, nós estamos vendo uma outra multidão que está com Jesus, que está vindo também para a cidade de Naim. Só que a multidão que vinha com Jesus era uma multidão que vinha com a mão levantada, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. A multidão que vinha com Jesus era uma multidão que aquela multidão vinha glorificando, vinha exaltando. Aquela multidão vinha um dizendo para o outro: olha, onde vai ser o próximo milagre agora? Qual que é a próxima cidade que nós vamos entrar? Qual que vai ser o próximo milagre que Jesus vai realizar? Era a multidão que vinha com Jesus. A Bíblia diz, amados, que quando Jesus estava se aproximando da cidade, a cidade de Naim, havia um portão que dava acesso para entrar e para sair. E a Bíblia diz que de repente as duas multidões se encontram bem no portão da cidade de Naim. A multidão que estava com Jesus, que vinha glorificando, e a multidão que vinha com aquela mulher chorando.
E as duas multidão, aleluia, as duas multidão, glória a Deus, se encontram na saída da cidade. A mulher que ia enterrar o seu filho e Jesus, que é o dono da vida, se encontraram. Naquele momento, quando se encontraram, olha só o que diz aqui o versículo 13. No versículo 13, quando Jesus chega na entrada da cidade, as duas multidões se encontram. A multidão que estava com Jesus, que estava glorificando, e a multidão que estava com a viúva de Naim, que estava chorando. Quando chega na porta da cidade, as duas multidões se encontram. E o versículo 13 diz assim: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aleluia. Erra mandacanda da folga. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus. A primeira palavra que Jesus liberou na vida daquela mulher. Jesus chegou na entrada da cidade, viu aquela multidão que via com um caixão, com o menino dentro. Jesus olhou para aquela mulher e disse: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. A primeira palavra que Jesus libera na vida daquela mulher é: não chores. Talvez alguém que estava junto com aquela mulher chorando podia dizer: mas quem é esse que está dizendo para ela não chorar? Perdeu o seu filho, e quem é esse que está dizendo para ela não chorar? Porque não conhecia Jesus. Jesus é aquele que dá vida, é aquele que ressuscita, é aquele que cura, é aquele que transforma, é aquele que manda no céu, que manda no inferno, que manda na terra. Ele era o dono da vida. Jesus então olhou para aquela mulher e disse para não chorar. Versículo 14. E chegando-se, tocou-o no caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus falou para ela não chorar. Jesus foi lá, parou, tocou no caixão dela, que é o esquife, tocou no caixão, e Jesus deu uma ordem para o jovem. Jesus falou: jovem, eu te digo, levanta-te. No momento que Jesus deu a ordem, o versículo 15 diz: e o defunto assentou-se e começou a falar, e entrando a sua mãe, e todos se apoderaram o temor, e começaram a glorificar a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Naquele momento Jesus tocou no caixão, mandou o menino se levantar. O menino se levantou e começou a falar. No momento que o menino se levantou e começou a falar, a Bíblia diz que Jesus deu ele a sua mãe. E naquele momento todos que estavam ali se apoderou o temor, a ponto das pessoas ver aquele milagre e as pessoas começarem a glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor pelo milagre que eles acabaram de ver, pelo milagre que Jesus começou a operar. Aí a questão dessa mensagem, ou o teor da mensagem, onde eu quero chegar é essa: de qual dos dois lados da multidão você está? Porque havia uma multidão que estavam com aquela mulher, uma multidão que chorava, uma multidão que estava entristecida pela história daquela mulher, mas havia uma multidão que está com Jesus. Então, nós estamos todos os dias diante de duas multidões. Às vezes nós estamos participando de uma multidão que é a multidão do pessimista, dos negativos. Às vezes nós estamos do lado de uma multidão daquelas pessoas que sempre colocam uma pedra no nosso caminho, daquelas pessoas que dizem que nada vai dar certo na sua vida, daquelas pessoas que só profetizam derrota, desgraças, coisas ruins. Às vezes nós estamos do lado de uma multidão que só coloca palavras negativas, de uma multidão que quando você vai compartilhar um sonho, compartilhar um projeto, compartilhar algo,
de Deus com aquelas pessoas, as pessoas te jogam um balde de água fria. Essa multidão é a multidão do pessimismo, é a multidão dos negativos, é a multidão daqueles que só pensam coisas negativas, enquanto você está com a mente em coisas boas, tentando alcançar coisas boas, tentando sair do seu problema, da sua dificuldade. Aí sempre tem aquelas pessoas negativas. No meio daquela multidão que estava com aquela viúva de Naim, não apareceu ninguém para falar para ela: tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, que Deus pode mudar a tua história. Não apareceu ninguém para animar aquela mulher, não apareceu ninguém para poder sacudir aquela mulher e falar: mulher, levanta a tua cabeça. Não apareceu ninguém, mas em contrapartida, do outro lado, vinha uma multidão com Jesus. E a multidão que anda com Jesus é uma multidão que não desanima, é uma multidão que não retrocede, é uma multidão que não volta para trás, é uma multidão que acredita no milagre, porque eles viram o que Jesus fez em Cafarnaum. Então, quando eles vinham com Jesus, eles já estavam perguntando um para o outro: qual é o próximo milagre que Jesus vai fazer? Qual é a próxima cidade que Jesus ele vai fazer? De qual das duas multidões você pertence? Você é mais um crente pessimista? Você é mais um crente negativo? Que diante dessa dificuldade que está acontecendo na sua vida, você vai abaixar sua cabeça, você vai desanimar, você vai largar a toalha, você vai entregar os pontos, você vai retroceder, você vai se encovardar, você vai aceitar